IBCCRIM é a realização de algum ideal de vida que cada um de nós tinha em mente e que achava difícil pessoalmente realizar, mas que com a reunião de todos foi possível concretizar. Nós queríamos uma coisa que não fosse a expressão de uma postura legalista, de formarmos um novo código, digamos assim, nós queríamos uma concepção mais ampla das consciências humanas, daí chamar Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em que já na nossa cabeça estava antropologia, sociologia, política, todas essas cadeiras ancilares, filosofia, claro, também. A gente queria um portal de reflexão de todas aquelas perguntas e respostas que nós íamos pouco a pouco insertando. Em 1992, ocorreram 2 fatos que nos sensibilizaram muito. O primeiro fato foi o impeachment do presidente da República, um fato puramente político. E isso era a primeira vez que acontecia no Brasil, nunca tinha ocorrido anteriormente, e houve quase uma grande mobilização popular no sentido de procurar saber o que estava se passando, o que na verdade significava esse impeachment, quais as consequências políticas que esse impeachment estaria produzindo. E ao lado dele surgiu um problema realmente penal, que foi o massacre do Carandiru, onde mais de, se não me falha a memória, 111 pessoas foram massacradas no Carandiru. Esses 2 fatos levaram-nos a pensar na formação de uma instituição, numa instituição que tivesse como objetivo desenvolver as áreas do direito penal e do processo penal, vinculadas sempre com uma Constituição garantista, uma Constituição como a tinha sido a de 1988, que reconhecia a existência de minorias e o respeito devido a essas minorias. Esta é a razão de ser do IBCCRIM, levar esse debate a toda a sociedade de uma maneira aberta, de uma maneira franca, para que a sociedade tenha conhecimento e tenha consciência de todos os problemas que a atacam dentro dessa perspectiva, dessa temática da violência, criminalidade, do aprisionamento. Bom, eu comecei a frequentar o IBCCRIM mais ou menos por volta de 1995. Eu, nessa época, estava formado há uns 2, 3 anos, já, digamos, tinha uma vocação, interesse pela área do direito criminal, e aqui eu acabei, digamos assim, completando a minha formação, né? Aqui eu participei de alguns grupos de estudos que eram coordenados pelo Dr. Alberto Silva Franco, que tiveram uma grande influência na minha formação acadêmica e intelectual. Aqui eu acabei dando os meus primeiros passos na pós-graduação e aqui eu consolidei a minha visão ideológica do direito penal. Nós tivemos em 1990 também a promulgação de uma lei que era chamada Lei de Crimes Hediondos, a partir da qual o Brasil passou a ser uma fábrica de leis penais. E isso também foi um material que nos levou a refletir e que nos levou a cada vez mais a juntar mais pessoas para que discutissem essas questões e para que discutissem também questões relacionadas à própria execução penal. Quer dizer, o episódio do Carandiru despertou também uma atenção especial do IBCCRIM em relação à questão carcerária. E isso ficou flagrante através de várias monografias que foram publicadas pelo IBCCRIM sobre a temática carcerária. É óbvio que a primeira preocupação do Instituto, na sua primeira diretoria, foi começar a produzir trabalhos acadêmicos. Então, acho que já no primeiro ou segundo mês já nasceu o boletim do IBCCRIM. Esse boletim é um boletim que desde 1992 existe, a cada mês ele é publicado,
E, além do boletim, passados alguns meses, nós lançamos a revista do IBCCRIM, com parceria com a editora RT. O IBCCRIM, ele dispõe de uma série de instrumentos, de ferramentas que auxiliam o operador do direito, né? Eventualmente uma lei é lançada, editada, no mês seguinte ela já está comentada pelos mais importantes especialistas no boletim. A nossa Revista Brasileira de Ciências Criminais, que tem artigos, digamos, de mais peso, de mais profundidade, que conta também com colaboração de autores importantes do exterior. Hoje nós temos uma biblioteca das mais modernas que que existe no Brasil. Qualquer pessoa que pretende fazer algum trabalho em nível de mestrado e doutorado, obrigatoriamente passa pela biblioteca do IBCCRIM. Em média, a biblioteca compra de 50 a 60 títulos por mês. É bastante, fora as assinaturas de periódicos, né? As assinaturas de periódicos são constantes, principalmente as internacionais, né? Que vai fazer com que o associado tenha uma noção do que se passa na Europa, que é muito parecido com o nosso direito aqui, o nosso direito romano. Então, ele vai ter acesso a essa informação do que está saindo na Europa agora, os novos pensamentos, as novas teorias, as novas filosofias. A biblioteca adquiriu um software para gestão de toda essa massa documental que nós temos aqui. Como o nosso associado vai ter acesso ao que tem aqui, ou como ele vai ficar sabendo o que nós temos, né? Então, nós adquirimos um software que faz essa gestão deste conhecimento que está dentro do IBCCRIM, para que ele possa saber lá na casa dele, tanto faz em que lugar, ele vai acessar através do terminal web, o que nós possuímos aqui, e ficar disponível para ele. Obviamente que todo o material que é livre de direitos autorais, a gente está tentando deixar disponível para ele ler na íntegra, na casa dele. Para as outras obras, caso que não são liberados os direitos autorais, a gente está tentando escanear, tipo o sumário, a capa do livro. Então, a partir do sumário, ele vai poder ver o que trata o livro e o que interessa a ele realmente. O Sofia, ele comporta que nós coloquemos muita mídia digital dentro dele, falando em novas tecnologias. Então é um trabalho, claro que quando a gente fala em termos de 55 mil itens, que é mais ou menos o que a biblioteca possui, todos os trabalhos desenvolvidos pela biblioteca demandam um tempo, né? Mesmo que eu for, vamos dizer, escanear todas as capas de livros, são 10 mil livros, demanda um tempo para se fazer isso. O principal tema que eu estudei aqui foi sobre a teoria do direito penal do inimigo, porque é uma teoria alemã e dificilmente se encontra obras, revistas em outras bibliotecas, porque é um campo muito específico, e aqui eu encontrei um acervo enorme sobre esse tema. Foi presa em 17 de maio de 2004 e a liminar de soltura dela veio em 23 de maio de 2005, quer dizer, 1 ano e 1 semana depois da prisão dela, entendendo que R$24 eram insignificantes, era um valor insignificante que de pronto poderia ser reconhecido, e que o tempo que ela tinha passado dentro
da cadeia pública e já em Franco da Rocha, por conta da tortura que ela tinha sofrido para onde ela foi levada, já era muito mais do que qualquer punição que poderia vir, mesmo que provada a tentativa de furto dos 2 produtos. O objetivo do IBCCRIM é colocar-se a serviço da sociedade brasileira, né? Levando sempre esse debate sobre as ciências criminais para que a sociedade brasileira possa perceber mais tanto a importância do próprio debate, como também as consequências das decisões muitas vezes graves, muitas vezes sérias, que são tomadas no seu dia a dia, que são tomadas no campo do direito, que são tomadas no campo da segurança pública. A criação desses juizados foi determinada pela Lei nº 11.340, pela Lei Maria da Penha. Eu sou coordenadora de uma enfermaria em hospital geral, uma enfermaria pequena em hospital geral, específica para atendimento de dependência química. Com relação à Mediateca, todos os nossos cursos, eventos, palestras, seminários, todas são gravados na nossa mídia e são disponibilizados para os associados para que eles tenham acesso a isso, fazendo com que todas as novas ideias que surgem, todas as novas discussões que surgem sobre determinados assuntos que são tratados dentro dos seminários, dos cursos, todos, as pessoas possam ter acesso para estar se atualizando mais e mais. Temos os cursos de pós-graduação, palestras que são feitas, mesas e debates que são feitos aqui dentro do IBCCRIM, que são gravados, os nossos seminários que são várias salas, todas são gravadas e ficam disponíveis aos nossos associados para que eles tenham acesso. As mesas de estudo e debate do IBCCRIM é um evento que acontece aqui dentro do próprio Instituto, desde a sua formação, da formação do próprio Instituto. Com o passar do tempo surgiu a necessidade de se discutir temas e fazer discussões de forma aberta, não apenas aos sócios do IBCCRIM, mas à população de uma forma em geral, e então se idealizou o formato de mesas de estudos e debates que nós temos hoje. Elas funcionam da seguinte forma: a partir de um tema palpitante, um tema importante, um tema que esteja aí pulsando na mídia, na justiça, até mesmo na Assembleia Legislativa, no Senado, nós procuramos buscar pessoas que se dedicam ao estudo daquele tema para vir aqui no Instituto e debater. Ele faz uma exposição, normalmente 2 pessoas expõem sobre o tema, muitas vezes se contrapondo, muitas vezes convergindo, e essas pessoas colocam suas ideias. E aí as pessoas que assistem às mesas de estudos e debates participam debatendo ou propiciando o debate. Com o crescimento dos conhecimentos técnicos de determinadas áreas, há uma modificação paradigmática na vigilância e monitoramento dos locais de detenção. Hoje, a mesa de estudos e debates, já, se não me engano, há 2 anos, ganhou uma notoriedade diferente. Por quê? Nós instituímos aqui a transmissão online. Então hoje as mesas havidas aqui no Instituto são imediatamente, ao vivo, transmitidas pela internet. Isso propicia um sem número de pessoas assistirem e mais, participarem. E particularmente o Instituto tem proposto temas sempre atuais, sempre bastante interessantes, que trazem efetivamente o interesse não apenas de advogados, juízes, promotores, defensores, mas da população também. Não é raro, ao contrário, é muito frequente a participação aqui presencialmente ou através da internet de pessoas ligadas a sindicatos, sindicatos da saúde. Nós tivemos recentemente pessoas ligadas a ONGs de defesa dos direitos humanos, por exemplo, pessoas vinculadas ao sistema penitenciário. A importância de ter um alimento de qualidade é fundamental e envolver os presos no processo de produção desses alimentos. É também muito comum nessas nossas mesas de estudos e debates não ficarmos vinculados a temas jurídicos.
é muito comum, e nós temos até tentado modelá-las no seguinte formato: ainda que se trate de uma questão jurídica, nós não trazemos apenas juristas para falar do tema. Cito um exemplo recente, quando se discutiu a questão das drogas. Houve aquele evento aqui em São Paulo da Marcha da Maconha e que provocou aqui uma reflexão a respeito do tema. E nós tivemos aqui pessoas ligadas ao mundo jurídico, mas pessoas ligadas à saúde pública, que talvez seja o principal foco de interesse para aquele tema. Cumprindo esse papel de levar a sociedade brasileira, o IBCCRIM sempre procura fazer com que os seus debates, as suas discussões, os seus cursos cheguem a todos os setores. Então nós temos, por exemplo, alguns cursos que são cursos de orientação popular. Um desses cursos que nós mais nos enaltecemos de produzir aqui é o curso Maria Maria, né? Apenas um exemplo dessa atividade, que é um curso através do qual nós buscamos reunir lideranças populares, membros importantes da comunidade, independentemente da sua formação acadêmica, se tem ou se não tem, para discutir a questão da violência de gênero, discutir o quanto isso é importante para a sociedade e o quanto é necessário que a sociedade se abra a toda essa temática. O papel da comissão é levar conhecimentos básicos de direito, porque não dá para dar um curso de direito, para as pessoas leigas, explicando principalmente o que a televisão fala. O que é uma prisão, quando ela cabe, qual é o papel da prisão. Eu acho que esse é o mais importante, que as pessoas entendam. Explicar um pouco sobre o que é a Constituição, princípios constitucionais que são usados pelos operadores, pelos julgadores, no seu trabalho principal, né? Não é pelo fato de o juiz afirmar na sentença que absolve o réu porque a prova foi insuficiente, que isto legitime, para efeito jurídico, qualquer dúvida a respeito da sua inocência. O Laboratório de Ciências Criminais aqui do IBCCRIM, ele foi criado em 2002 como uma ideia que surgiu aqui do Instituto de agregar estudantes de graduação, que era um público que começava a frequentar o IBCCRIM por conta da biblioteca, do acervo que a gente tem aqui, que é muito útil para pesquisa, para trabalhos acadêmicos, e por uma demanda também dos estudantes em relação ao próprio conteúdo que era oferecido nas faculdades de Direito, que muitas vezes não davam conta daqueles assuntos que acabavam também tratados nos nossos boletins mensais. E daí surgiu a ideia, então, do laboratório, que é um programa de iniciação científica que dura 1 ano, né, tem duração de 1 ano. Ele é dividido em 4 módulos de direito penal, processo penal, criminologia e política criminal. E por ano são oferecidas 45 vagas para estudantes de graduação do 3º ao 5º ano, das mais diversas faculdades de direito. Quanto os policiais, enfim, o Estado acabou violentando moralmente em diversas passagens dela nesses 6 meses que ela ficou presa. E foi isso, eu peguei mais ou menos a história dela, o meu projeto é um estudo de caso, mas eu vou tentar focar essa inversão de papéis. O laboratório é uma chance do estudante ter contato, sim, com os ideais do IBCCRIM, com o que se estuda aqui, né?
E é uma forma mesmo dele sair do lugar comum da faculdade de Direito, do que é estudado na faculdade de Direito, porque isso normalmente, esses assuntos, são assuntos que, quando discutidos em faculdades, eles são discutidos em termos de pós-graduação mesmo, em estudos mais específicos, depois que o aluno já conhece o beabá dessas instituições ou dessas linhas de discussão doutrinária. É através do vosso pensamento, é através da vossa grande nação que o pensamento jurídico português pode ser ouvido e pode ser auscultado em todo o mundo. Acho que o principal diferencial do curso de pós-graduação em criminologia do IBCCRIM, sem dúvida alguma, é a própria matéria. Nós somos a única instituição no estado de São Paulo que atualmente oferece um curso de pós-graduação com uma duração de 1 ano e meio, mais de 360 horas aula, especificamente nessa matéria de criminologia. É um curso que tem diversas matérias, todas elas relacionadas à criminologia, que é uma ciência que vai trazer um olhar crítico ao direito penal, ao processo penal, ao sistema penal em geral. Então, a polícia, ao judiciário, o Ministério Público, vai trazer dados da realidade que são usados de uma forma crítica, com um olhar diferenciado diante do sistema penal. Por todo o país, nós nos unimos a outras entidades de ensino para levar cursos, levar simpósios, levar seminários, para que por toda parte se possa fazer esse tipo de debate, esse tipo de discussão. O Seminário Internacional do IBCCRIM, a meu ver, ele surge no mesmo contexto de todas as outras iniciativas do Instituto, né? E nas nossas primeiras reuniões surgiu a ideia, né, de fazer um evento que permitisse que o mundo jurídico internacional conhecesse a produção brasileira científica e conhecesse o próprio IBCCRIM, o próprio Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e da mesma maneira fazer com que nós tivéssemos um contato mais estreito com aquilo que de mais moderno se produzia no mundo, ou se produz no mundo, particularmente na Europa. Então foi um sonho, como tantos outros do IBCCRIM, a ideia de fazer um encontro internacional que permitisse esse intercâmbio aos estrangeiros, facultando que eles nos conhecessem, e a nós que tivéssemos um contato mais estreito, direto com aquilo que de mais moderno vinha se produzindo na área das ciências criminais. E assim foi, né? A feição do seminário não é monotemática, o que ele procura ser o mais multidisciplinar possível, tá? Então ele é dividido da seguinte maneira: no período da manhã são feitas as grandes palestras, né? Normalmente por professores estrangeiros, não só europeus, também muitos latino-americanos, norte-americanos. E no período da tarde, o público se divide em painéis temáticos sobre os mais variados assuntos, né? Na área de direito penal, direito processual penal, criminologia, execução penal, sociologia. A cada evento nós procuramos trazer também personalidades especiais. Este ano, por exemplo, nós contamos com a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós temos trazido já de alguns anos para cá alguns escritores, alguns romancistas, né, para arejar um pouquinho, né, tornar o ambiente um pouco mais leve, menos pesado, menos técnico, né. Então, este ano nós contamos com a participação do escritor Miyakoto, romancista Miyakoto, que é um escritor moçambicano. Eu, quando recebi este convite, acho que já foi há algum tempo, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar-me porquê que um escritor é convidado para um congresso de criminologia. E pode ser que se pense que os escritores, morando no limiar da realidade, estejam próximos da ilegalidade. Pode ser ainda que se tenha descoberto na vida pessoal deste escritor um obscuro e comprometedor passado. Mas pode ser que se pense que a criminologia só pode ser entendida num mundo em que se abrem janelas para outras sensibilidades. Estou certo que esta foi a razão que fundamentou o convite e agradeço ao Instituto Brasileiro
de Ciências Criminais pela disponibilidade de escutar outras vozes que vêm tão longe. O IBCCRIM é a utopia possível. Quer dizer, nós nos reunimos idealisticamente, até hoje, temos quase, a nossa instituição já fez 18 anos de vida, e temos crescido, hoje já somos mais de 4.000 associados, espalhados por todo o Brasil. Tem uma infraestrutura profissionalizada, nós temos hoje acho que 30 e poucos funcionários. Nós aqui no IBCCRIM não fazemos uma ciência simplesmente higiênica, simplesmente asséptica. Nós fazemos uma ciência engajada, uma ciência comprometida com o ideário dos direitos humanos e com o ideário de um Estado democrático e garantista de direitos.